Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos internacionalizar a nossa aplicação. O usuário ele vai ter a possibilidade de escolher entre a língua inglesa e a portuguesa para que as páginas sejam apresentadas entre essas duas línguas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é vir aqui em nossa aplicação e criar dois arquivos de propriedades que vai conter as informações referente a cada uma dessas duas línguas. Então, nós vamos criar um arquivo de propriedade referente ao texto em português e o outro referente ao texto em inglês. Então, nós vamos vir aqui no Resources, clicar com o botão direito do mouse, vir em New e escolher File. O nosso arquivo vai se chamar message underline ptbr.properties. Este arquivo é referente ao texto em português. É só clicar em Finish. Vamos criar agora o arquivo referente ao texto em inglês. Vamos clicar com o botão direito do mouse aqui em Resources, New File. Colocar o mesmo nome, né, o prefixo do arquivo, que vai ser message underline inglês Estados Unidos, ponto properties. Vamos clicar em Finish. E agora nós temos os dois arquivos referentes às linguagens que nós vamos trabalhar. Agora, nós temos que vir aqui na nossa aplicação e criar uma classe que vai ser responsável por ler os dados que estão nestes dois arquivos aqui. Nós vamos criar uma classe de configuração. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o pacote View aqui, porque os dados que vão aparecer na visão. Então, por isso que eu estou criando nesse pacote aqui. Botão direito do mouse, New Class. E nós vamos chamar essa classe de configuração de internacionalização. Essa classe ela vai implementar uma interface necessária para fazer essa nossa configuração. Essa Web MVC Configure, é só selecionar aqui, selecioná-la e dar OK. Vamos clicar em Finish. E nós já temos a nossa classe aqui de configuração de internacionalização. Essa classe ela tem que ser mapeada como uma classe de configuração. Então, basta nós anotarmos essa classe aqui como uma classe de configuração para que o Spring Boot ele leia essa classe aqui no momento de execução. Agora, nós temos que implementar alguns métodos aqui, cujo principal objetivo desses métodos, um deles é ler esses arquivos aqui. Nós vamos dizer para ele onde está os arquivos de configuração, qual que é o nome desse arquivo de configuração. O outro método, a gente vai informar se nós queremos que a linguagem escolhida pelo usuário vai ficar em cookie ou na seção do usuário. E também nós vamos criar um outro método para interceptar a escolha do usuário, para que ele consiga mudar a linguagem da aplicação. Então, para a gente não perder tempo, eu já defini o método aqui que vai ser responsável por ler esses arquivos de configuração de internacionalização. Então, esse método aqui, eu estou definindo onde vai ser o recurso, onde está todo o texto referente a cada uma das duas linguagens que nós escolhemos, que é o inglês e o português. Então, eu estou criando um objeto aqui, cujo objetivo é ler esses dois arquivos, para identificar esses dois arquivos. E para criar esse objeto, eu tenho que definir qual que é o prefixo desses dois arquivos. Observe aqui que eu estou utilizando a palavra message, e aqui no nome dos meus arquivos possui também como prefixo a palavra message. Então, quando a nossa aplicação rodar e o fato deste método estar anotado com bin aqui, ele vai criar um objeto e vai deixar disponível para a gente com a origem dos recursos. Quem são os nossos recursos aqui? São esses dois arquivos de configuração. Então, ele vai ler a partir desse prefixo aqui e deixar disponível para que a gente consiga injetar um objeto do Message Sources em qualquer ponto da nossa aplicação para a gente conseguir internacionalizá-la. O Spring Boot também vai utilizar esse objeto que está disponível em memória para a gente. Então, esse método aqui, ele serve exclusivamente para ler os dois arquivos de configuração e por esse motivo eu estou colocando o prefixo desses dois arquivos aqui. Agora vamos definir um outro método onde nós vamos dizer se a nossa internacionalização, né, quando o usuário selecionar qual linguagem que ele quer, se ela vai ficar gravado em cookie ou se ela vai ficar gravado
na seção do usuário. Eu já defini um método aqui para a gente não perder tempo e eu optei por manter um cookie, que vai ser onde vai ser mantido pelo browser qual que foi a opção do usuário, né? Ou seja, ele vai selecionar se ele quer que a aplicação seja apresentada em inglês para ele ou em português, e essa escolha do usuário vai ser armazenada em cookie. Observem também que eu também estou criando um bin aqui, né? Então, pelo fato de estar um bin, significa que eu estou criando esse objeto aqui, que é um objeto onde vai ser a opção de escolha, qual que é a linguagem que a aplicação estará apresentando para o usuário. E depois que eu crio esse objeto, é claro, né, eu estou colocando que o default vai ser em inglês, essa apresentação. E aqui, quando eu retorno esse objeto que foi criado aqui, quando a aplicação roda, e eu já retorno, pelo fato do método estar anotado com bin, já vai ficar disponível esse objeto em memória para que o framework utilize esse objeto em qualquer ponto da aplicação. Agora nós vamos criar um novo método aqui para que o usuário consiga trocar a linguagem que ele está utilizando no momento, né? Por exemplo, se ele estiver em português, ele pode trocar essa linguagem da aplicação para o inglês, por exemplo. Então a gente vai criar um método aqui que vai interceptar essa escolha do usuário. O método ele já está criado aqui, ele já está implementado. Então, qual que é a funcionalidade deste método? Quando o usuário selecionar a linguagem lá na nossa aplicação, né, na tela da nossa aplicação, para mudar de linguagem, por exemplo, se a aplicação está em inglês e ele quer mudar para o português, ele vai clicar num link que a gente vai implementar daqui a pouco, e esse link vai passar um parâmetro com a linguagem que ele quer trocar. Por exemplo, se ele quiser trocar para o português, esse parâmetro aqui, ele vai estar com o valor PTBR. Se ele quiser trocar para o inglês, esse parâmetro aqui vai estar com o valor ENUS, para que seja interceptado essa variável aqui e automaticamente seja trocada a linguagem para o usuário. Então, esse método serve exclusivamente para isso, para interceptar essa variável que a gente não implementou ainda, a gente vai colocar na nossa barra de navegação, e a partir do valor dessa variável vai ser trocado a linguagem da nossa aplicação. Então, esses métodos que nós precisávamos implementar para a classe que configura a internacionalização da nossa aplicação são apenas esses três métodos. O primeiro, ele lê o arquivo de origem, né? A gente tem que informar o prefixo dos arquivos aqui, então esses dois arquivos. Se eu quisesse colocar, por exemplo, mais um arquivo aqui para a linguagem francesa, bastaria eu criar um novo arquivo aqui com o prefixo message, e depois eu colocaria aqui o sufixo referente à linguagem do francês. Esse outro arquivo aqui, ele serve para armazenar a escolha do usuário em cookie, se ele está querendo ver a apresentação das telas da nossa aplicação, do nosso site em inglês ou português, que é o caso aqui. Então, vai ser gravado em cookie. E esse aqui vai servir para interceptar a escolha do usuário com essa variável que vai ser enviada. Essa variável ela vai ter o valor esse parâmetro, na verdade, né? Ele vai ter o valor do sufixo aqui inglês Estados Unidos ou PTBR. Então, quando ele interceptar, ele vai mudar o valor desse cookie aqui, que por enquanto está com o padrão inglês. Então, nós vamos interceptar por meio dessa variável aqui. Então, vamos já definir essa barra de navegação nossa que vai mandar essa variável aqui para fazer a interceptação da escolha do usuário. Então vamos lá no nosso templates, fragmentos, aqui em Pública Nave, que é onde nós vamos colocar esse nosso parâmetro ali para ser interceptado pela nossa aplicação. Então vamos copiar aqui nessa nossa Pública Nave esse LI e vamos colocar dois aqui, um para o português e um para o inglês. Então aqui neste ponto, né, é que nós vamos colocar aquela variável locale lá, vamos colocar aqui a primeira para o inglês e a outra aqui para o português. E é neste ponto aqui que nós vamos passar o valor para essa variável locale aqui, né? Então vamos pegar essa variável locale aqui e vamos passar, quando a pessoa selecionar o inglês, a gente vai passar locale com o valor ENUS. Se ele escolher português, nós vamos passar com o valor PTBR. Então, para a gente não perder tempo
eu já fiz a codificação aqui. Então, esses dois links, né? Observe que eu estou mandando o valor para o parâmetro locale com inglês Estados Unidos, ou seja, quando a pessoa clicar nesse link aqui na nossa barra de navegação, ele vai mandar esse valor para essa variável, e essa variável aqui, na verdade, esse parâmetro, ele vai ser interceptado nesse ponto aqui, ó, o nome locale. Né? Então, quando ele vai ser interceptado, significa o quê? Que ele vai mudar para o inglês, vai mudar o cookie para o inglês Estados Unidos. Se o usuário clicar aqui no link do português, ele vai mandar o valor do parâmetro local com PTBR. Então, ele vai trocar aqui o valor desse cookie para a linguagem português. Observe uma coisa muito importante aqui, ó, que eu estou passando o sufixo do arquivo. Se você olhar aqui neste nosso arquivo que nós criamos, ó, observe que eu estou passando o sufixo EN-US. E para o português eu estou passando o sufixo PTBR, tá? Que é o mesmo sufixo aqui dos arquivos. Então, esse sufixo aqui tem que ser passado para que a aplicação encontre qual que é o arquivo e qual que é as mensagens que ela tem que apresentar para o usuário. Falta mais algumas coisas para a gente configurar aqui na nossa aplicação para que ele consiga pegar essas informações. Mas vamos rodar só para ela apresentar esses dois links aqui. Vamos aqui na aplicação principal, clicar com o botão direito do mouse e rodar a nossa aplicação. Então, a nossa aplicação já terminou de rodar, vamos dar F5 aqui nela. Observe que já apareceu ó, inglês e português. Se nós colocarmos o mouse aqui em cima, observe nesse canto inferior esquerdo aqui. Ó. Ele está aparecendo lá, ó, local igual PTBR. Se nós colocarmos no inglês, ó, local igual inglês Estados Unidos. Então, quando nós clicarmos aqui, ela vai ser interceptada por essa classe aqui, ó, por esse método aqui de configuração que a gente está fazendo. Então, quando nós clicarmos lá, ele vai interceptar esse parâmetro local e vai mudar. Por exemplo, se eu cliquei no português, ele vai mudar para o português. Né? Se eu cliquei no inglês, ele vai mudar para o inglês. Agora, vamos preencher esses nossos arquivos aqui de inglês e português, né, os nossos arquivos de configuração, com algumas chaves para que nós consigamos usar nos nossos HTMLs. Então, vamos começar primeiro pelo português aqui. Observe que eu estou criando aqui uma chave, né, que ela vai ser utilizada lá no nosso modelo. Vamos lá no nosso arquivo de modelo, na nossa classe usuário. Ó. Aqui na nossa classe usuário, você está vendo que a nossa string nome, ela tem uma mensagem fixa aqui, ó, né? O nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Então, eu estou criando essa chave aqui com esse valor, com aquela mesma mensagem que nós vamos colocar lá no na nossa classe. Então, para essa mensagem aqui em português, eu tenho que criar uma igual a ela, mas para o inglês. O que é igual a ela? Com essa mesma chave aqui. Ó. Então, eu tenho que copiar isso aqui, ir para o arquivo inglês e colocar o valor em inglês aqui para o nosso arquivo de configuração em inglês. Observe que a chave tem que ter o mesmo nome aqui nos dois arquivos, ó, os mesmos nomes. Então, aqui eu só coloco o valor que vai ser em inglês. Então, eu já coloquei o valor em inglês aqui para essa chave. E agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar essa chave aqui na nossa aplicação. Observe que quando o usuário escolher pelo inglês, quando fazer a validação, ele vai mostrar essa mensagem em inglês para ele. Se ele estiver usando o português, quando for fazer a validação, vai mostrar a mensagem em português para ele. E agora nós temos que usar essa chave aqui lá na nossa classe de usuário, ou seja, nós temos que substituir isso aqui pelaquela nossa chave. Então, eu já substituí a chave aqui. Observe que eu estou no lugar daquele texto fixo, eu estou utilizando o nome da chave que eu defini. Você pode colocar o nome que você quiser. Né? Eu optei por colocar que é uma chave de validação aqui, porque eu estou dentro de uma classe que está validando o nome e o que ele está validando é o valor mínimo que deve ser colocado no atributo nome aqui, mas você pode colocar o nome que você quiser, desde que este nome da chave seja igual nos dois arquivos. A única coisa que modifica é que no inglês você coloca o texto em inglês e no arquivo em português você vai colocar o texto em português.
mas o nome da chave aqui tem que ser idêntico nos dois arquivos. Então vamos fazer um teste para ver se a nossa aplicação já está funcionando. Vamos salvar a nossa aplicação. Como ela já está rodando, vamos lá na nossa aplicação e clicar aqui em Refresh. Aquela mensagem que nós configuramos, ela vai aparecer aqui no cadastro de validação. Então vamos clicar aqui em gravar, porque o nome que nós colocamos lá, ele já vai aparecer o texto aqui, ó. Se a aplicação está em inglês e em português, ele já vai aparecer aqui, né? Vamos clicar aqui. Como a nossa aplicação ela está com um padrão inglês, então ela já apareceu aqui o texto em inglês para o usuário. Então o que nós temos que fazer agora? Nós temos que criar textos de validação para cada um desses atributos aqui que a gente vai utilizar na nossa aplicação. E também nós temos que criar textos, né, tanto para o inglês e em português, para cada uma dessas strings que aparece aqui para o usuário. Então agora é que é o trabalho mais árduo aqui, né? Criar para cada um desses valores que aparecem fixo aqui, uma chave com o texto em inglês e o texto em português, né? Então, quando eu cliquei aqui nesse gravar, o fato da nossa aplicação ela está configurada como padrão aqui, né? Desculpa, aqui nesse método, configurada para o inglês, então ela vai mostrar a mensagem em inglês. Então, ela veio aqui e pegou essa mensagem em inglês para mostrar. Agora vamos fazer o teste para a gente mudar a aplicação para o português. Então vamos clicar aqui no português, né? Então a gente mandou, agora foi interceptado aqui o valor da nossa variável para a PTBR, então foi acionado essa parte aqui da aplicação, interceptou o locale, que é aqui que está definido na nossa nave, ó, locale, só que ele interceptou por PTBR. E agora vamos ver como que ficou a validação do nosso formulário. Vamos aqui clicar em cadastrar e clicar em gravar. Olha aqui, ó, já apareceu em português. Então, basta o usuário vir aqui agora nessa nossa barra de navegação e mudar para qual linguagem que ele quer. Quando ele clicar no inglês ou no português, vai ser enviado um valor, né, que é o sufixo do arquivo de internacionalização, que é esse nosso arquivo aqui, ó, esse sufixo desses dois arquivos. E vai ser interceptado pela variável, né, pelo parâmetro locale que eu estou passando. Se nós olharmos aqui, eu estou dizendo, ó, intercepta pelo parâmetro locale. E quando você interceptar para o português, você altera o cookie aqui para o português. Quando você interceptar para o inglês, altera o cookie aqui para a linguagem inglesa. Agora, o que nós temos que fazer? Para cada um desses textos aqui que aparece, a gente vai ter que criar o referente no nosso arquivo aqui de internacionalização ao português e ao inglês. Então vamos fazer isso agora. Então as chaves que são referentes à validação aqui da nossa classe usuário, eu já criei cada uma com sua chave e seu valor aqui. Então eu já fiz tudo isso para o português. Então, observe que tem uma chave para cada um dos atributos e fiz tudo isso aqui também para o inglês. Observe que as chaves, ó, sempre são as mesmas, tanto no arquivo inglês quanto no arquivo em português. O que muda é apenas o texto que vai mostrar para o usuário. Então, essas chaves aqui, eu estou utilizando elas já aqui na minha classe usuário. Então, observe que eu já mapeei toda a minha classe usuário aqui com os arquivos, com os dados da validação. Então, coloquei a chave no message aqui para todos eles. Coloquei aqui para o CPF, coloquei aqui para o e-mail e assim vai. Para todos eles eu coloquei aqui a minha chave. Por enquanto eu não coloquei para a data ainda, que a data a gente vai fazer, tem que capturar a exceção que dispara aqui relacionada à data, né? Então a gente vai implementar isso ainda. Agora vamos testar a nossa aplicação para verificar o que aconteceu nela. Então vamos aqui, vou cancelar, né? Vamos voltar aqui para o início. Vamos mudar aqui para o inglês. Vamos lá no nosso cadastro e vamos ver o que vai acontecer aqui com a validação. Clicar em gravar, ó, apareceu todo o texto relacionado ao inglês. Vamos mudar para o português, voltar aqui no nosso cadastro e vamos
clicar aqui em gravar. Ó. Observe que apareceu todo o texto aqui relacionado ao português. Então, o que é fixo aqui na nossa implementação da validação, nós já criamos. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que vir aqui no nosso formulário e mudar também esse texto que parece para o usuário aqui. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá no nosso arquivo em português e fazer a mesma coisa aqui para o nosso formulário. Eu já criei cada uma das chaves aqui relacionada ao nosso formulário, que vai aparecer lá no HTML agora, que vai aparecer nesse ponto aqui, inclusive o botão gravar. E também criei o que é relacionado ao inglês, que vai aparecer lá no nosso formulário também. Então, vamos lá no nosso arquivo de cadastro, que é essa pública criar usuário, e nós vamos vir aqui nesse arquivo e substituir cada um desses valores aqui que estão fixos pela sua respectiva chave que está lá no nosso arquivo aqui de configuração de internacionalização. Então, aqui para o nosso nome, nós vamos vir aqui e utilizar a tag do TimeLeaf para fazer essa substituição. Eu já coloquei aqui a chave que nós vamos utilizar da internacionalização. Observe aqui que no nosso arquivo, tanto no arquivo português, observe que eu estou utilizando ó, form.name e também aqui no inglês, ó, form.name. O mesmo eu estou fazendo para o CPF, para a data de nascimento e assim vai. Então, aqui no meu arquivo HTML, eu estou utilizando aqui no local onde aparecerá o nome, né, para a pessoa, informando a pessoa onde vai aparecer o nome para ela digitar, eu vou substituir esse nome aqui por essa chave agora, ó, utilizando o text do TimeLeaf e colocando essa chave aqui dessa forma para aparecer para o usuário. Então, vamos salvar aqui. E vamos colocar agora tanto para o CPF quanto para a data de nascimento, para que a gente observe lá como que vai aparecer quando a pessoa trocar de linguagem. Eu já coloquei aqui as duas chaves, né, tanto para o CPF quanto para a data de nascimento, aqui nos labels, né, das duas do HTML. E agora eu vou apagar aqui o que estava fixo, o CPF e o nascimento. Então, agora, dependendo da linguagem que a pessoa estiver selecionada na aplicação, é o que vai aparecer para o usuário. Então, observe, ó, essa chave aqui para o nascimento e essa chave aqui para o CPF. Então, se nós olharmos lá no arquivo, nós temos tanto para o CPF quanto para o nascimento, e a mesma chave nos dois arquivos, português e inglês. Então, vamos lá na nossa aplicação, eu vou voltar aqui para Home, vou clicar aqui no inglês primeiro e vou clicar no cadastrar. Olha aqui, ó, apareceu name e o nascimento em inglês. É que as outras eu não coloquei ainda, por isso que apareceu em português. Vamos mudar aqui para o português, clicar em cadastrar. Observe que ó, apareceu em português agora a informação para o usuário. Então, o que nós temos que fazer agora para o HTML? Fazer toda essa modificação, criar uma chave para cada texto que aparece para o usuário e criar tanto essa chave aqui, o valor dela para o inglês, tanto para o português. Eu não vou fazer isso aqui para todas as chaves e mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? A gente tem algumas coisas para tratar aqui ainda. Então, depois eu vou deixar o código pronto com todo esse arquivo aqui pronto, já, com todo o arquivo aqui referente ao português e referente ao inglês. Mas quando nós estamos trabalhando no HTML, nós temos que utilizar dessa forma aqui a chave. Quando nós estamos trabalhando aqui na validação, nós temos que utilizar dessa forma aqui a chave, tá? É dessas duas formas que nós temos que utilizar. Agora aqui na data de nascimento, quando nós informamos um valor aqui, vamos colocar um valor errado aqui para a data de nascimento, ó, ela vai disparar essa exceção. Então, nós vamos capturar essa exceção aqui e nós vamos colocar no lugar dela a mensagem aqui para o usuário que é um valor inválido, né? Então, nós vamos tanto colocar para o inglês quanto para o português. Então, ela é um pouco diferente dessas mensagens de validação.
Então, vamos lá no nosso arquivo de properties, aqui, e vamos especificar a captura lá na nossa propriedade aqui da nossa chave, que tipo de mensagem que tem que aparecer para o usuário quando der aquele erro. Então, já coloquei aqui a chave referente àquele erro que dá. Então, é essa exceção aqui que ela dispara. Então, eu estou especificando o seguinte, ó, quando disparar este erro aqui na classe usuário para esse tipo de atributo, para esse atributo aqui, eu quero que mostre isso aqui em português. Se nós formos lá no inglês, ó, o mesmo erro. Quando disparar esse erro para a classe usuário, para esse atributo aqui da classe usuário, eu quero que dispare esse erro. Então, lá na classe usuário, a gente não vai colocar nada aqui na data de nascimento. Nós estamos capturando apenas o erro que vai apresentar para o usuário que está utilizando o sistema. Então, o erro, a palavra-chave que é utilizada para capturar aquele erro é essa palavra-chave aqui. E a gente está dizendo que esse erro pode acontecer na classe usuário e no atributo data de nascimento. Então, vamos olhar lá o nome desse atributo aqui na nossa classe usuário, ó, data de nascimento. Então, vamos rodar a nossa aplicação agora para a gente ver se vamos conseguir capturar esse erro aqui, informando uma data errada. Então, vamos voltar aqui para o principal, criar primeiro em inglês, né? Criar aqui em cadastrar, clicar em cadastrar e vamos colocar uma data errada aqui para o inglês. Vamos clicar em gravar, observe que ele apareceu, ó, o texto que eu coloquei, ou seja, ele capturou o erro, né? E mostrou o texto no lugar deste erro. Então vamos olhar lá, ó, está dizendo aqui no inglês, data inválida. Vamos ver se ele funciona agora para o português. Vamos mudar aqui para o português, clicar em cadastrar e clicar aqui em gravar novamente, ó. Opa, esqueci de informar, né? Ele apareceu aqui o valor da data inválida. Tá? Então, ele conseguiu capturar aquele erro, aquela exceção que apareceria lá para o usuário usando este nome aqui, né? Esse tipo de erro que está aparecendo. Então, agora a gente já cobriu basicamente quase tudo aqui da nossa internacionalização até o momento. Nós colocamos no HTML, vamos lá no HTML olhar aqui o que a gente fez. Olha, nós estamos colocando aqui com o TimeLeaf a chave no HTML, nós estamos colocando as chaves aqui nas validações e nós pegamos também aqui o erro que poderia dar relacionado à exceção da data lá que está aparecendo para o usuário. Agora, o que falta fazer? Observe aqui na nossa página que eu estou mostrando esse texto aqui para o usuário, na nossa página principal. E este texto, vamos lá no nosso Home Controller, que ele está sendo colocado lá de forma fixa aqui para aparecer para o usuário, né? Então aqui também, na nossa classe Java, aqui no nosso controlador, a gente tem a possibilidade de pegar determinada chave aqui e mandar para ser apresentado lá para o usuário também via aqui o model. Então nós vamos substituir esse valor aqui pela uma determinada chave que está nesses nossos dois arquivos de configuração aqui. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar um serviço que tenha condições de ler esses dois arquivos aqui pela chave que nós vamos passar, e aqui nós vamos utilizar esse serviço nesse controlador apenas para passar a informação aqui para o usuário, se o texto vai passar o texto em inglês ou o texto em português para o usuário. Então, vamos vir aqui no nosso pacote serviço e vamos criar essa nossa classe de serviço. Não vou criar interface não, vou criar apenas a classe. Essa nossa classe vai se chamar esse i com 18 aqui, N, service, significa esse 18 no meio aqui, é uma abreviação de internacionalização. Ele pegou o i aqui, de in, e a palavra final N da palavra internacionalização e disse que tem 18 caracteres nesse meio aqui de internalization. Vamos clicar aqui em Finish. E agora nós vamos mapear essa classe como Service. E nós vamos criar um método aqui que vai receber
a chave e vai retornar qual que é o valor dessa chave aqui desse nosso arquivo. Então, por exemplo, se ele receber essa chave aqui, ele vai retornar o valor que o login deve ter no mínimo 4 caracteres. Então, vamos criar esse método aqui que vai fazer esse trabalho para a gente. Então, esse método eu já criei aqui para a gente, que é o buscar mensagem, ele vai receber a chave. Quem que será essa chave? Isso aqui, que a gente vai passar, tá? E ele vai retornar esse valor aqui para a gente. Então, vamos ver lá o que está acontecendo nesse método. Ele está recebendo aquela chave e ele vai retornar o valor relacionado a essa chave aqui para a gente, que vai ser a mensagem. Só que para utilizar isso, eu tenho que injetar aqui essa dependência, que é o message source, ou seja, a origem onde está esses arquivos aqui de configuração de mensagem. E da onde que está vindo esse objeto para eu injetar aqui? Se nós olharmos lá naquele arquivo de configuração de mensagem que a gente fez, observe que eu criei um bin aqui e estou criando exatamente aquele objeto que eu estou pegando lá. Então, vocês lembram no início que eu disse que esse método aqui ele vai ler esses arquivos e já vai deixar disponível esse objeto que representa esses arquivos aqui em memória para a gente injetar em algum lugar que a gente precisa utilizá-lo? Então, este objeto que está sendo retornado aqui é esse objeto que nós estamos injetando aqui, ou seja, é o objeto que representa esses dois arquivos. Então, a partir desse objeto que está sendo injetado aqui, eu utilizo o método dele, né, getMessage, ou seja, eu passo uma determinada chave. Vamos ver qual chave que poderia aqui. Vamos supor que a gente vai passar essa chave. E ele vai me retornar este valor. Então, ele vai me retornar o valor aqui. Só que eu tenho que informar para esse método também qual que é a linguagem que está sendo utilizada no momento, que é esse locale aqui, tá? E esse locale aqui, ele vai vir, que é o inglês ou o português. Só que a gente vai passar como parâmetro aqui a chave e o locale na hora que nós chamarmos esse serviço aqui. Onde nós vamos chamar esse serviço? Esse serviço vai ser chamado aqui no Home Controller. Então, agora vamos injetar o nosso objeto de serviço aqui, né, que é o nosso autoride, né, que nós sempre utilizamos, e criar aquele objeto de serviço aqui que nós acabamos de criar para ler os arquivos de configuração. Então, vamos criar esse objeto de serviço aqui. Nós vamos utilizá-lo ele agora. Então, neste ponto aqui, é que nós vamos acionar esse nosso objeto de serviço para pegar qual que é a chave, né, passando a chave para ele, para o método buscar mensagem, para a gente colocar o valor que ele vai ser retornado nesse local aqui para a gente. Então, eu já criei aqui a chamada do meu método de serviço. Observe que lá no nosso arquivo não, no método, ele recebe a chave e recebe se a aplicação está rodando no momento em inglês ou em português. Então, onde que eu pego esse locale aqui, né? Onde a aplicação está rodando em português ou em inglês? Basta eu passar como parâmetro aqui que o Spring Boot já informa para mim se ela está no momento lá, o cookie dela está em inglês ou em português. Então, se ela tiver em português, eu vou passar o valor em português aqui. Se ela tiver em inglês, eu passo em inglês aqui. E aqui eu informo qual que é a chave, né, que eu quero capturar desse arquivo aqui, em inglês e em português. Mas aquela chave ali nós não temos ainda. Então, nós vamos ter que vir aqui no nosso arquivo e criar essa chave aqui no nosso arquivo. Então, vamos vir aqui no final e criar essa chave. Então, estou aqui no arquivo em português, então eu vou escrever bem-vindo em português. Vou fazer a mesma coisa, só que lá no arquivo em inglês. Vou vir aqui no final e escrever bem-vindo em inglês. Pronto, eu já tenho a mesma chave configurada aqui, tanto no português quanto no inglês. Então, agora eu posso capturá-la aqui no meu controlador. Então, estou passando essa chave aqui para esse método de serviço buscar mensagem e também passando qual que é a linguagem que a aplicação está rodando no momento. Então, quando chegar nesse método aqui de serviço, que nós definimos aqui, ele vai receber a chave e vai receber qual que é a linguagem que está sendo usada no momento. Então, ele vai pegar esse objeto aqui, message, que nós
configuramos aqui no nosso arquivo de configuração de internacionalização, é esse método aqui que foi responsável por retornar aquele objeto message para a gente, ou seja, ele está pegando aqui via prefixo quais são os arquivos, e a partir desse objeto message aqui que nós estamos utilizando aqui no nosso serviço, que nós injetamos aqui, nós conseguimos pegar pela chave que vai ser passada, qual que é o valor dela. E esse valor está sendo retornado aqui, tá? E o retorno está sendo passado aqui de volta. Então, aqui no nosso controlador, nós conseguimos pegar esse retorno aqui, que está sendo passado pelo nosso serviço, e substituir essa string fixa aqui na nossa aplicação. Agora nós conseguimos remover toda a parte fixa aqui de string, tanto de exceções ou de mensagem que a gente quer passar para o usuário via controlador, por meio desse serviço que nós criamos a partir da chave que nós vamos passar aqui. Então vamos testar lá a nossa aplicação. Vou dar um refresh aqui. Ele apareceu bem-vindo em português. Vamos mudar para o inglês e ele apareceu o welcome aqui, tá? Então agora nós já fechamos tudo que a gente tem que tratar relacionado à internacionalização. Por exemplo, vamos lá no nosso usuário controller, né? Que nós temos aqui também algumas partes que nós estamos com o texto fixo, né? Que vai mostrar para o usuário. Vamos descer aqui um pouquinho. Ó. Olha aqui, ó. O login já existe. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Ó. Declarar o nosso serviço aqui em cima, no topo da nossa classe controladora, e usar esse serviço da mesma forma que nós utilizamos aqui. Ó. Pegar aqui esse código aqui no home controller, vir aqui no home ou no usuário controller e fazer essa substituição nesse ponto aqui. Ó. Tá? É claro, eu tenho que passar o locale aqui. Da onde que eu pego o locale? Eu pego o locale via parâmetro aqui que vai ser injetado pelo Spring Boot. Então, eu declaro a variável locale aqui, que é do Java útil, e ela já está sendo passada aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Criar uma chave para essa mensagem lá no nosso arquivo. Então, vamos lá criar uma chave para essa mensagem. Vamos aqui no nosso arquivo, criar uma chave aqui para ele. Eu já criei essa chave aqui em português. Agora, o que nós vamos fazer? Fazer a mesma coisa lá no arquivo em inglês. Vamos aqui no final e colocar o texto em inglês aqui, ó, neste ponto. Então, já coloquei o texto e nós temos a mesma chave nos dois arquivos. Vamos pegar essa chave aqui e utilizar lá para recuperar aqui no nosso controlador, no usuário controller, para recuperar o valor dela. Opa, peguei errado. Vamos pegar o nome da chave aqui, né? O usuário controller já existe, né? Vamos aqui. Pronto, já peguei. E agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar e colocar aqui no lugar da mensagem que estava fixa, tá? Então você pode fazer isso agora. Eu não vou fazer para todas as mensagens que estão sendo passadas aqui, porque senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Então, para toda a mensagem que tanto aqui, que vai passar para o usuário, né, igual a gente fez aqui em cima, como disparo de exceções, deixa eu ver se tem alguma exceção aqui que dispara, né? Não tem nenhuma exceção, mas existem essas mensagens que nós estamos passando aqui para o usuário. Ó. Então, o que você pode fazer? Você pode criar a sua chave e depois capturá-la aqui com o nosso método de serviço de internacionalização, passando a chave e passando o local. Depois colocar aqui para o usuário. Eu já vou deixar todos esses arquivos pronto aqui e a aplicação toda internacionalizada para que você estude e consiga, nas próximas páginas que a gente for criar da nossa aplicação, a gente já crie essas páginas internacionalizadas.